Ele foi o homem mais forte que já pisou na terra. Uma força da natureza em forma humana. Um exército de um homem só, capaz de massacrar 1000 soldados de elite usando apenas o osso de um animal como arma. Para ele, leões selvagens não passavam de gatinhos, e os portões maciços de cidades fortificadas eram arrancados das muralhas como se fossem de papelão. Por 20 anos, o nome Sansão foi um sussurro de terror nos corredores do poder do império mais temido da região. Ele era invencível, incontrolável, uma lenda viva. Mas então, como essa força divina, esse super-herói invencível, acabou acorrentado na escuridão, cego, humilhado, moendo grãos como um animal de carga, transformado em um espetáculo de circo para divertir aqueles que antes tremiam só de ouvir seu nome? A resposta para essa queda colossal não está em um campo de batalha, nem na lâmina de uma espada inimiga. A resposta está em uma trama de espionagem meticulosamente planejada, na arma mais antiga e eficaz da história, a traição. O que você está prestes a descobrir não é apenas a história de um homem forte, mas a operação de inteligência secreta que derrubou o homem que nenhum exército conseguiu sequer arranhar. Para entender a lenda de Sansão, precisamos primeiro entender o mundo sombrio em que ele nasceu. O povo de Israel estava esmagado, vivendo como cidadãos de segunda classe em sua própria terra, sob o domínio opressor dos filisteus. Os filisteus não eram bárbaros. Eram uma civilização sofisticada e letal, um dos misteriosos povos do mar, que haviam migrado para a costa de Canaã e estabelecido uma poderosa confederação de 5 cidades. Mas sua maior vantagem era tecnológica. Eles eram mestres da Idade do Ferro. Enquanto Israel ainda lutava com armas de bronze, os filisteus possuíam um monopólio sobre a produção de espadas, lanças e carros de guerra de ferro. Era um massacre tecnológico, uma superioridade militar absoluta que mantinha Israel de joelhos. Nesse cenário de desespero e silêncio divino, Deus decide intervir. Um anjo do Senhor, uma figura de luz e poder, aparece para uma mulher israelita estéril e faz uma promessa que desafia a biologia. Ela teria um filho, mas ele não seria uma criança comum. Ele seria um nazireu desde o ventre, um homem consagrado a Deus de uma forma radical e visível. Sua vida seria governada por 3 votos sagrados. Ele nunca poderia beber vinho ou qualquer bebida fermentada. Nunca poderia tocar em um cadáver. E o voto mais crucial de todos: nenhuma navalha jamais poderia tocar em seu cabelo ou em sua barba. Esse menino, chamado Sansão, não era apenas forte. Ele era a resposta divina à opressão filisteia. Uma arma biológica forjada nos céus, um super-soldado com uma força que não vinha de músculos, mas de sua aliança com o Criador. E logo, o mundo descobriria o quão devastador essa arma realmente era. Sua primeira demonstração de poder foi tão súbita quanto aterrorizante. Caminhando por um vinhedo, um leão jovem e feroz saltou em sua direção. Desarmado, Sansão foi preenchido por uma força sobrenatural. Ele agarrou o leão e o rasgou ao meio com as próprias mãos, com a mesma facilidade com que alguém rasga um pedaço de tecido. Ele nem mesmo contou a seus pais. Para ele, aquilo era trivial, mas era apenas o aquecimento. A verdadeira guerra de Sansão contra os filisteus começou por causa de uma mulher. Quando os filisteus ameaçaram sua noiva para arrancar dele o segredo de um enigma, Sansão iniciou uma campanha de guerrilha de um homem só. Sua retaliação foi criativa e devastadora. Ele caçou e capturou 300 raposas, uma proeza de astúcia e velocidade por si só. Então amarrou suas caudas em pares, prendeu uma tocha acesa em cada nó e soltou os animais em pânico nos campos de grãos, vinhedos e olivais dos filisteus. Foi um ato de terrorismo econômico que transformou a principal fonte de riqueza de seus inimigos em um inferno de cinzas. Enfurecidos, os filisteus exigiram que o próprio povo de Sansão, os homens de Judá, o entregassem. 3.000 israelitas, temendo represálias, foram até Sansão e o convenceram a se deixar amarrar. Ele concordou, mas fez seus irmãos jurarem que eles mesmos não o matariam. Amarrado com 2 cordas novas, ele foi levado aos filisteus, que gritavam em triunfo ao ver seu inimigo finalmente capturado.
Mas o triunfo durou pouco. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. As cordas em seus braços se tornaram como fios de linho queimados e se despedaçaram. Olhando ao redor, a única arma que encontrou foi uma queixada de jumento ainda fresca. Agarrando-a, ele se transformou em um redemoinho de morte. A Bíblia diz que ele matou 1000 soldados de elite filisteus naquele dia, sozinho. A cena deve ter sido apocalíptica. Um homem contra um exército, e o exército foi aniquilado. Mas seu ato mais audacioso e humilhante contra o império ainda estava por vir. Certa noite, ele foi para Gaza, a mais poderosa e fortificada cidade filisteia. Seus inimigos, sabendo que ele estava lá, trancaram os portões gigantescos da cidade e prepararam uma emboscada, planejando matá-lo ao amanhecer. À meia-noite, Sansão decidiu ir embora. Em vez de procurar uma saída secreta, ele caminhou até os portões principais, arrancou-os da muralha, com umbrais, trancas e tudo, colocou centenas de quilos de madeira e bronze sobre os ombros e os carregou por mais de 60 quilômetros até o topo de uma colina, em frente a Hebron. Não foi uma fuga, foi um ato de desprezo absoluto. Ele não apenas escapou, ele roubou o próprio símbolo da força e da segurança da maior cidade inimiga. Os 5 lordes dos filisteus, os governantes do império, estavam em pânico. Seus exércitos eram inúteis, suas fortalezas eram uma piada. Eles perceberam que a força bruta jamais derrotaria Sansão. Era hora de mudar de tática. Era hora de explorar sua única fraqueza conhecida. Era hora de travar uma guerra de inteligência. Eles encontraram a arma perfeita, uma agente disposta a usar a intimidade como um campo de batalha. Uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes filisteus fizeram a ela uma oferta astronômica, uma que ninguém poderia recusar. 1.100 moedas de prata cada um. Um total de 5.500 moedas de prata. Para se ter uma ideia, o profeta Jeremias comprou um campo inteiro por 17 moedas. Eles estavam oferecendo uma fortuna que poderia comprar um pequeno reino, tudo para que ela descobrisse uma única informação: o segredo da força de Sansão. Dalila não era uma simples amante. Ela era uma espiã em uma missão muito bem paga. E ela começou seu jogo mortal de sedução e manipulação psicológica. 3 vezes, em momentos de falsa intimidade, ela perguntou: "Por favor, diga-me onde reside sua grande força e como você poderia ser amarrado e subjugado." E 3 vezes, Sansão, arrogante e certo de sua invencibilidade, zombou dela. Primeiro, ele mentiu, dizendo que seria fraco se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas e úmidas. Ela o amarrou enquanto ele dormia, com soldados filisteus escondidos no quarto, e gritou o alarme combinado: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Ele acordou e arrebentou as cordas como se fossem fios de linha queimados pelo fogo. Depois ele mentiu novamente, dizendo que cordas novas que nunca foram usadas o prenderiam. A cena se repetiu. Ele as quebrou de seus braços como se fossem linhas de costura. Na terceira vez, ele zombou dela com um plano ainda mais elaborado. Se ela tecesse as 7 tranças de seu cabelo em um tear de tecelão. Ela o fez, prendeu com um pino de tear e gritou o alarme. Ele acordou e arrancou o tear inteiro do chão, com o pino e tudo. A pergunta que ecoa por milênios é: por que Sansão continuou com ela? Ele sabia perfeitamente que era uma armadilha. Era a mais pura arrogância. A crença de que ele era tão invencível que podia brincar com o fogo sem se queimar. Ou era uma solidão profunda, um desejo desesperado de confiar em alguém, mesmo que essa pessoa fosse sua inimiga declarada. Finalmente, Dalila, percebendo que os jogos haviam acabado, usou sua última e mais poderosa arma: a pressão psicológica implacável. Dia após dia, ela o atormentava chorando, acusando-o de não amá-la. Como você pode dizer "eu te amo" se não confia em mim o suficiente para me contar seu segredo? A tortura emocional, o gotejamento constante de dúvidas e acusações, funcionou onde a força falhou. Exausto mental e emocionalmente, a fortaleza de Sansão ruiu. Ele contou a ela tudo, sobre o voto nazireu desde o nascimento.
sobre como sua força não estava magicamente no cabelo, mas no cabelo como o símbolo visível de sua aliança com Deus. Se fosse cortado, a aliança seria quebrada e sua força o deixaria. Dalila soube instantaneamente que desta vez era a verdade. Ela fez Sansão dormir em seu colo um último e terrível ato de falsa ternura e chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Então, pela última vez, ela gritou: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Ele acordou ainda confiante em seu poder, pensando que se livraria deles como das outras vezes. Mas o texto bíblico diz algo aterrorizante e de partir o coração. Ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Pela primeira vez em sua vida, a força se foi. Ele era apenas um homem. O herói invencível foi subjugado com facilidade. E a vingança dos filisteus foi de uma crueldade inimaginável. Eles não o mataram. Isso seria misericordioso demais. Primeiro, eles vazaram seus olhos, mergulhando o homem que era guiado por seus desejos em uma escuridão perpétua. Depois o prenderam com 2 pesadas correntes de bronze e o forçaram a girar um moinho na prisão de Gaza, um trabalho normalmente feito por um boi ou um jumento. O campeão de Israel, o terror do império, tornou-se uma atração de circo, um troféu vivo e humilhado da vitória filisteia. Meses se passaram na escuridão e na poeira do moinho, enquanto Sansão sofria a humilhação diária. Algo que os filisteus, em sua arrogância, falharam em notar estava acontecendo. Seu cabelo começou a crescer novamente. E então veio o dia da grande celebração nacional. Uma festa para Dagon, o deus peixe dos filisteus, para agradecer por ter entregado seu maior inimigo em suas mãos. 3.000 homens e mulheres, incluindo todos os 5 lordes do império, toda a elite política e militar, estavam no terraço do templo para festejar. Eles mandaram trazer o cego Sansão para o centro do templo para que ele os divertisse, para que todos pudessem rir, zombar e cuspir no homem que um dia os aterrorizou. Foi o maior e último erro de suas vidas. Em meio ao barulho ensurdecedor da festa e da zombaria, Sansão, agora humilde, fez uma última oração silenciosa. Ele pediu ao jovem servo que o guiava pela mão: "Coloque-me onde eu possa sentir os pilares que sustentam todo o templo, para que eu possa me apoiar neles." Com uma mão em cada um dos 2 pilares centrais que sustentavam a estrutura inteira, Sansão orou em voz alta, para que talvez só Deus pudesse ouvir em meio ao caos. "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, ó Deus, dá-me forças, só mais esta vez, e permite que eu, com um só golpe, me vingue dos filisteus por meus 2 olhos." Então ele empurrou, com cada grama de força que lhe restava. Não era a força de seus músculos cansados, mas a força divina, retornando para um último e cataclísmico ato de guerra. A pedra maciça começou a ranger. Rachaduras se espalharam pelos pilares como relâmpagos. Ouviu-se um estrondo profundo, gutural, o som da engenharia de uma nação se desfazendo. Os gritos de festa se transformaram em um único e massivo grito de puro terror. O telhado inteiro do templo, com 3.000 nobres sobre ele, desabou com uma violência apocalíptica, esmagando todos que estavam lá dentro. Em um único momento de sacrifício, Sansão decapitou por completo a liderança política e militar do Império Filisteu. A Bíblia conclui sua história com uma frase impressionante: "Assim ele matou muito mais gente em sua morte do que em toda a sua vida." Não foi um ato de desespero suicida. Foi o cumprimento final e trágico de sua missão divina. A história de Sansão é uma tragédia épica. A jornada de um homem que recebeu um poder inimaginável, mas cuja arrogância e fraqueza por suas paixões o levaram a uma ruína terrível. No entanto, em seu momento de maior fraqueza, cego, sozinho e humilhado, ele finalmente encontrou a verdadeira fonte de sua força, não em seu cabelo ou em seus músculos, mas em sua total e desesperada dependência de Deus. Se você acredita que Deus pode usar até mesmo nossas maiores fraquezas e nossos piores erros para cumprir seus propósitos grandiosos, comente aqui embaixo: "A força vem de Deus." As histórias mais poderosas da Bíblia são sobre heróis imperfeitos, exatamente como nós. E se você quer descobrir a tecnologia secreta e a estratégia por trás da vitória de um jovem pastor,
contra um gigante de quase 3 metros de altura, inscreva-se agora no canal e clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.